Oi, Morgana. Oiê. Eu já eu mandei para a padrinha. Eu acho que vai ser pela padrinha, né? Não vai ser. Tá, eu imaginei que tu tivesse falado com a Carol, alguma coisa. Oiê, Olá, tudo bem? tudo, eu entrei Oiê. aqui. Vocês estão conseguindo me ver bem, ouvir bem? Tá tudo certinho? Tudo ótimo. Uhum. Tudo bem. Então sejam bem-vindas ao Adoção em Debate, né? Acho que a Morgana já participou uma vez. Não sei se a Já. Carol já. Não, não participei. Não. Não. Uhum. Perfeito. Então, podem ficar à vontade, né, para se apresentar, para falar dos seus programas, né, e a gente pode ir trocando e pensando algumas coisas juntos também, assim, né? Legal. Acho que morto começa falando de, Pode. já que é um serviço de acolhimento, acho que é bom, né? Que daí tu já inicia e depois eu emendo. Pode ser, então. Bom, já é a terceira vez que eu participo. Olha só. Olha, É, a primeira vez eu apresentei o meu TCC. Então faz um tempo atrás já. Uau! É, que legal. sim. Bom, então eu sou a Morgana. No momento eu estou como coordenadora do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora daqui de Caxias. Eu estou há um pouco mais de 7 anos, como educadora social na FAS. Passei, então, 7 anos no abrigo institucional e desde dezembro, então, estou no Família Acolhedora. Então, é recente, mas também acho que é importante falar dessa trajetória aí para eu também conseguir fazer uma diferenciação, né, da questão do institucional para o acolhimento familiar. Então, o Família Acolhedora, então, é um serviço de acolhimento que acolhe crianças e adolescentes que precisaram ser afastados das suas famílias de origem por alguma questão de violação de direitos, né? Tipo negligência, violência física ou sexual. Caxias abrange, então, as três modalidades de acolhimento, o que está preconizado, né, nas orientações, na política de assistência social. Então, nós temos os abrigos, as casas-lares e o família acolhedora. A diferença, então, dessas três modalidades, né? O abrigo, então, ele acolhe até 20 crianças e adolescentes, enquanto a casa-lar acolhe até umas 10, e o família acolhedora, então, é uma criança por vez, a menos que seja um grupo de irmãos, que a princípio a gente não pode separar, a menos que tenha alguma avaliação técnica, enfim, né? Então, essas são as diferenças, né? Mesmo o abrigo quanto a casalar são instituições coletivas, né? E aí tá algumas perdas que a gente tem na questão do desenvolvimento da criança, do adolescente, não tem uma questão de cuidado com a subjetividade, do acolhimento mais individual mesmo, né? Então, toda uma instituição coletiva, a gente acaba perdendo algumas coisas do sujeito, do indivíduo, né? Que é o que o Família Acolhedora preconiza, assim, né? De ter um atendimento único para cada criança e adolescente, para que eles se sintam pertencentes a um lugar de cuidado, de afeto, de acolhimento, né? Então, essa é a maior diferença, assim. Tem estudos também que revelam, assim, que crianças pequenas e bebês podem ter um atraso de 4 meses no seu desenvolvimento,
estando em acolhimento institucional. Isso é muita coisa, né? Para um bebê ou para uma criança na primeira infância. Hoje em dia, assim, na atualidade, a gente tem muitas campanhas, tanto internacionais quanto nacionais, para que se encerre a institucionalização da primeira infância. A gente está um pouco para trás, assim, nisso, né? Porque o Brasil, ele acolhe apenas 6% das crianças que precisam ser afastadas das suas famílias, né? Em família acolhedora. Então, nós temos 94% dessas crianças ainda em instituições. E isso é muito. É uma perda, né? Para essa individualidade do sujeito, assim. Então, mais ou menos como que funciona o serviço, né? Então, essa criança é afastada da sua família por uma decisão judicial, né? Pode ser pela questão do juiz ou do conselho tutelar. Então, ela vai para uma família acolhedora. E a gente trabalha, então, com as famílias de origem, né? E com o caso dessa criança, para entender o que aconteceu com a criança e para possibilitar, então, que ela volte, né, para sua família de origem, para sua família extensa, ou se não, né, vá para uma adoção. Então, o acolhimento, seja em família acolhedora, quanto no abrigo ou na casa lar, ele é temporário, né? Ele não é para sempre. É naquele tempo que aquela criança precisa se organizar, ou aquela família de origem precisa se organizar, né? A gente costuma dizer que é uma ponte na vida da criança, né? Então, é temporário, não é para sempre. E aí tá a grande diferença de uma adoção, que é o que circula muito quando a gente fala sobre o família acolhedora, né? Então, como que eu vou acolher uma criança se eu vou ter que devolvê-la depois? Bom, mas aqui é diferente de uma adoção, né? Na adoção, os pais, né, ou futuros pais, querem fazer um vínculo de filiação, né? Querem essa criança para sempre, né? Para elas. E o família acolhedora, ele é temporário. Então, a gente costuma dizer que a gente precisa de famílias que consigam se despedir, que consigam fazer um movimento assim de despedida, de deixar essa criança aí, né, de voltar tanto para sua família ou ir para sua família do para sempre, né, que é uma família adotiva. Então a gente precisa dessas famílias assim que consigam dar tchau, né? Enquanto essa criança está em acolhimento, então a equipe técnica vai acolher essa família de origem, né? Vai trabalhar com essa família de origem para tentar, então, entender o que aconteceu, quais são as vulnerabilidades, fragilidades dessa família. A família continua tendo contato com essa criança, caso não tenha, caso o juiz não tenha decidido, né, por romper esse vínculo, então a família continua visitando a criança, mesmo ela estando em acolhimento, porque isso é um direito da criança, né? E a gente vai, então, trabalhando com ela. A questão da despedida, ela é trabalhada desde o primeiro dia que essa criança chega para acolhimento, né? Então, a gente explica no primeiro dia que aquilo é temporário, que a gente vai cuidar da família dessa criança para que ela possa voltar. E caso não possa voltar, que ela possa ir para uma outra família que vai cuidar dela para sempre, né? Então, essa despedida é feita desde o primeiro dia, né? E a gente sabe que o mais traumático para essa criança é o sair da sua família de origem. Por mais que seja, por mais que essa criança esteja sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de violação de direitos, sair da sua família nunca é o adequado, nunca é o confortável para essa criança, né? O pior para ela é ir para o acolhimento.
Então, quando trabalhado com ela, essa despedida, né, esse rompimento com a família acolhedora, isso fica bem, né, tanto para a criança quanto para a família. Bom, o que mais? Então, Surgiu uma as pergunta famílias. aqui. Tu quer? Ela, a Lu Barbosa perguntou se existe um tempo máximo de acolhimento. Uhum. Lá no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, diz que a criança não pode ficar em acolhimento mais do que 18 meses. Então, 1 ano e meio, né? Esse é o tempo que o ECA dá. Então, teoricamente, a gente teria que fazer todos esses trâmites, essa investigação da família, tudo nesse período, né? Às vezes não dá tempo, né? Às vezes a gente extrapola um pouco, às vezes a família precisa de mais um tempo para se organizar, mas geralmente a gente consegue, né, fazer às vezes em 4, 6 meses de acolhimento, essa criança retorna para a família ou vai para adoção, né? Fica, fica nessa média aí de tempo, né? Então tem esse tempo limite, né, que a gente não deveria ultrapassar, mas que às vezes acontece. Isso, então, Tu ia falar mais? eu ia falando assim. Segue, segue, que depois eu tenho uma pergunta. Tu quer já fazer? Eu tenho uma dúvida, assim, né? Referente a qual que é o tipo de relação que se estabelece, né, com a criança e com famílias acolhedoras. Porque, por exemplo, né, quem quer adotar, né, se espera, né, enfim, a gente trabalha bastante essa questão da motivação, mas se espera que queira, né, ser pai e ser mãe, exercer a parentalidade e tudo mais, né? Quem quer apadrinhar, quer ser padrinho, quer fazer doações, quer fazer esse tipo de coisas, né? Mas quem é famílias acolhedoras, né? Como é que é a relação, assim, é próxima ao que se estabelece com os educadores? É diferente? Como que é isso, assim? Uhum. Eu acho que é diferente do que se estabelece com os educadores, porque os educadores estão num lugar de trabalho, né? Eles recebem um salário para estar naquele lugar. O Família Acolhedora é um trabalho voluntário, então vem muito da questão do desejo dessas famílias de quererem ajudar, né? Às vezes por uma questão de querer se experimentar, né? Então a gente tem casos de famílias que não têm filhos e que gostariam de adotar, mas que têm alguma insegurança, que não sabem se dariam conta de uma criança. Então elas fazem como um teste, assim, bom, vou acolher, ver como é que funciona, né? Para depois, de repente, entrar numa fila de adoção. Então, esse vínculo vem muito pela questão do trabalho voluntário mesmo, né? Porque a gente deixa muito claro que não é um vínculo de filiação, né? Talvez pode ser uma dinda ali que vai morar, né, na casa, assim, né? Diferente da dinda do apadrinhe, mas mais por essa via, assim. A gente tem trabalhado muito a questão do acolhimento familiar como uma responsabilidade social, né? Como uma responsabilidade de todos de cuidar das nossas crianças, né? Cuidar das crianças não é só responsabilidade do pai e da mãe, é de uma sociedade toda. E eu acho isso fundamental, trabalhar tanto na questão do família acolhedora, mas em todas as políticas de direito, né, da criança e do adolescente. Não sei, te respondi? Sim, acho que foi bem interessante isso que tu trouxe, assim. E Uhum, realmente, né? Todos nós somos responsáveis pelas crianças, né? Escola, Estado, né? Todo mundo. Então todo mundo também tem que dar conta de lidar com elas, né? uhum. Se o meu vizinho não está conseguindo dar conta da sua criança, eu preciso olhar para ela, né? Eu preciso ajudar ele também. E daqui a pouco o melhor para o meu vizinho se organizar, né? Seja que bom que essa criança seja acolhida por um tempo, né?
Bom, qualquer pessoa pode ser família acolhedora também, né? Não precisa necessariamente ser um casal, pode ser uma pessoa solteira. A gente tem alguns critérios, né? Objetivos, assim, por exemplo, ter mais que 21 anos, morar há pelo menos 2 anos aqui em Caxias. Precisa que todas as pessoas da sua família concordem, né? Então, por exemplo, se eu moro com se é um casal e que tem filhos, né? Esses filhos também precisam concordar. Então, de explicar para esses filhos que, olha, a gente pensou em de repente uma criança passar um tempo aqui conosco, né? Como é que é para vocês? Vai ser por um tempo. Então, a gente tem trabalhado também com as crianças essa possibilidade. E as crianças gostam muito, né? Porque às vezes é um amiguinho que vai chegar na casa, né? Uma companhia. Isso também vai auxiliar essas crianças a terem essa ideia de ajudar o outro, né? Não simplesmente por ajudar, assim, mas de ter outros valores, de entender que bom que o outro precisa de mim também, né? Em algum momento, nessa questão mais do social, né? Então, apresentando alguns outros valores, assim, para essas crianças, para a família. O que mais? A gente fala muito da questão do apego, né? Isso é uma questão muito importante, assim, porque acho que todas as famílias que vêm falar com a gente ficam com a questão do apego. Tá, mas eu vou me apegar. E depois, não é pior para a criança? E daí tem esse medo, assim. E na verdade não, né? Porque o apego é solução de tudo, assim. A criança precisa se apegar nessa família e a família precisa se deixar afetar por essa criança, porque senão a gente não consegue cuidar. E isso eu via no abrigo também, né? Quando eu cuidava dos bebês e eu precisava me encantar por aquele bebê, né? Eu precisava sentir que ele precisava de mim. Senão eu não conseguia dar conta, né? Senão era só mais um ali no dia a dia. E isso tem que acontecer na família acolhedora também, né? O apego, ele é solução para aquele momento de crise que a criança tá passando, né? E a família de origem, vendo que essa criança está sendo bem cuidada, ela também vai ficar tranquila, né? De que, bom, a minha criança está lá numa outra família sendo cuidada, enquanto eu também posso me cuidar, né? Daqui a pouco. E depois, na despedida, né, a gente diz que fica uma saudade boa, uma certeza que bom que eu fiz uma diferença na vida, né, daquela criança. E nada impede daqui a pouco de continuar esse vínculo. A gente tem um caso, então, de uma família que foi família acolhedora, então, de um menino, que ele foi adotado depois, e depois de um tempo, enfim, que a família se organizou, a família adotiva então volta e convida a família acolhedora cedindo, né, dessa criança. E daí até hoje, assim, eles têm contato, essa criança fica com eles no final de semana. E é sobre isso, né? Essa garantia de convivência familiar e comunitária, que preconiza lá no ECA também, que a gente, enquanto política pública, também tem que garantir. Uhum. E, e como é difícil, né, assim, das famílias, enfim, conseguirem emprestar essa escuta, o corpo, o espaço, assim, né? Normalmente a dificuldade sempre é do adulto, né, de se colocar, assim, né, na justificativa de que é a criança que vai sofrer, mas na verdade é eles, né? Eu acho que a gente vive um momento que a gente não consegue perder nada, que a gente não consegue se despedir de nada, né? Sendo que, na verdade, a vida é um eterno despedir-se de alguma coisa, todos os dias. Todos os dias a gente tem que se despedir de um colega, de um trabalho, de um namoro, né? E a gente tem que lidar com esse luto todos os dias. E a gente tá um pouco receoso, parece, né? Bom, mas faz parte da vida. Senão a gente tá muito frágil, né?
Ô, Mor, deixa eu fazer uma pergunta também, assim, uma dúvida. Tem um valor de guarda subsidiada para a família, assim, para os gastos da criança que está em acolhimento, né? Tem o Tá. subsídio, né? Eu Um falei antes que o Família Acolhedora era um trabalho voluntário, né? Que a família não ganhava por esse trabalho, mas ganha um valor de subsídio hoje de um salário mínimo para ajudar nas custas dessa criança, né? Porque a gente sabe que criança custa caro, né? Então, nesse momento, é esse valor, assim, que tá posto. Mas, de qualquer forma, as crianças que ficam em acolhimento, elas recebem todo o suporte, do município, assim, enquanto questões de saúde, de educação. As crianças que estão em acolhimento, elas também têm, elas podem ter acesso aos atendimentos com prioridade, né? E tem a Então, equipe também, né, Morgana? Vocês que dão todo esse suporte também, né? sim, A família nunca tá sozinha, na verdade, né? Tem toda uma rede junto acompanhando, né? tem a Vani, que é a nossa assistente social, e a Cláudia, que é a psicóloga, que elas dão todo esse apoio, tanto para a família acolhedora, quanto para a família de origem, quanto para a criança, né? Então a gente só não mora na casa, mas a gente está 24 horas ali à disposição. E existem uns critérios também, né? De que não pode estar na fila da adoção. E isso, esse eu acho que é o mais rígido que a gente tem, justamente para daqui a pouco não burlar, né? Para não passar na frente dessa fila. É, e tu sabe que uma vez, assim, logo que eu comecei também a trabalhar na Padrinho, não sei se eu posso emendar assim também já uma conversa, é que eu me lembrei disso, de não estar na fila de adoção, né? E se a gente for pensar, assim, não é só essa questão do burlar, mas é que as pessoas têm, a comunidade toda acha que toda criança que está em acolhimento, ela tá para adoção, e muitas vezes ela não tá para adoção, né? Então, assim, às vezes tu vai criar uma expectativa em cima daquela criança, né, que tá na família acolhedora ou que tá sendo apadrinhada, e aquela criança não tá apta para uma adoção. Então, assim, gera um sofrimento tão grande, né? Então, hoje eu costumo dizer que é até uma proteção para quem tá apadrinhando, uma proteção para quem tá acolhendo, porque de fato, né, aquela criança pode ser que não vá para adoção, pode ser que volte para a família de origem, né? Que é o trabalho maior que se faz, né? Assim, enfim, a prioridade, pelo que eu entendo, é o retorno da família, né? Caso não seja possível, vai para uma adoção. Então é isso. Então, às vezes, tem esse entendimento de que toda criança que está em acolhimento está para adoção. Não, a gente sabe que não é, né? A gente sabe os números que em Caxias tem e não é. Então, isso a gente também costuma falar muito no apadrinhamento, que é até uma proteção para quem está apadrinhando isso, porque tu pode te encantar, tu pode sim, que já aconteceu, como acontece em família, né? Despertar o desejo, né? Bom, eu me vi sendo mãe, e eu quero ser mãe, ok, ótimo, vai entrar para a fila de adoção, vai passar pelo Instituto Filhos, vai fazer a capacitação, vai fazer a preparação, né? Para de fato ser pai e mãe, né? É bem-vindo, é legal, é ótimo, mas o caminho é diferente, né? Então, assim, só uma complementação, porque a gente acaba passando por isso também ali no apadrinhamento. Eu acho que é bem importante isso que tu coloca, Carol, porque são pouquíssimas, né? Sei lá, a gente tem 220 crianças em acolhimento institucional e familiar, mas pouquíssimas estão aguardando uma família, ou pouquíssimas estão indo, né, para esse processo adotivo, assim, é a pequena minoria, né? Porque o restante é o que preconiza o ECA também. O ECA diz que a criança precisa voltar para sua família, que a adoção é a última medida, né? Uma medida excepcional que fala. Então, acho que é bem importante isso. E teve uma pergunta aqui, né? Ela perguntou se mãe solo consegue. Consegue sim. Uhum. Qualquer pessoa, né? Seja casal ou uma pessoa solteira, consegue ser família acolhedora sim.
Eu acho que eu falo um pouquinho desse processo, assim, né? A partir do momento que, então, uma família ou uma pessoa entra em contato com a gente faz algumas entrevistas, né? A pessoa querendo seguir, então, nesse processo, a gente faz, então, visita domiciliar, a gente pede alguns documentos para o Ministério Público, assim, a ficha criminal, essas coisas, né? E depois, então, vai para a capacitação, né? Para ser família acolhedora também precisa passar por uma capacitação. E depois, sim, dessa capacitação, a gente faz um relatório psicossocial, que a gente chama, e uma comissão avalia essa família, né? Então, a comissão engloba o pessoal do Judiciário e do Ministério Público. Por quê, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Quando se diz de uma política pública, né, a gente, enquanto serviço, as coisas não saem da nossa cabeça, né? Não é aquela voz da minha cabeça que decidiu. Então, é toda uma rede que está cuidando dessa criança, né? E que está cuidando dessas famílias também. E E esse os processo, critérios. assim, eu quero começar hoje. Quanto tempo demora mais ou menos? Depende de cada família que vem, né? Ultimamente, a gente fez algumas capacitações em grupo, assim, com várias famílias. Mas o processo de cada família é subjetivo, porque cada família vem com uma demanda diferente, cada família vem com uma configuração diferente. E às vezes vem com aquele desejo de acolher, mas que daqui a pouco não está muito claro. Então, a gente, enquanto coordenação e equipe técnica, a gente vai ajudar também essa família a entender por que que ela está vindo, né? Qual que é esse desejo de acolher? É por quê, né? Às vezes tem aquele motivo que vem bem cristalizado, assim, mas tem aquele que nem ela sabe por que que ela tá ali. Então depende muito, é de família para família. Mas uma família que vem num processo já bem decidido, né? A gente tem demorado, eu acho que uns 3 meses, assim, para habilitar. Mais ou menos. Vou, vou chutar, assim. Uhum. É rápido, então. Uhum, Às vezes depende até da própria, que nem tu falou, né, da entrega de documentos. Às vezes a família está mais organizada, né, agiliza esse processo, às vezes não. Também isso tem aí. isso, né? Uhum. Depois que a família adotou, que já é uma família normal, pode ser família acolhedora também. Sim, aham. Depois que a família adotou, já conhece o perfil, né, das crianças que estão em acolhimento, então já sabe quais vão ser os desafios, também pode ser uma família acolhedora. Acho que daí um processo já está aí meio caminho andado, né? Hum. Tudo bem, eu não sei se teria mais alguma questão, alguma dúvida sobre esse serviço. Eu acho que a gente pode ir conversando também, Carol. Tu quer ir Sim, eu falando acho da que então padrinho? eu vou iniciando. Tem algumas coisas que são que a gente mais ou menos trabalha parecido, né? Eu tava pensando aqui, né, que o tema do encontro, primeiro eu queria agradecer aí o convite, Lucas, né, Instituto Filhos aí, porque é sempre importante para nós estar falando sobre isso, né, Morgana? A gente acaba se encontrando porque eu acho que é obrigação nossa levar esse assunto para a comunidade, né? A gente tem propriedade para poder falar e divulgar, né? E a gente precisa dessa divulgação também. E então eu agradeço. E eu estava pensando nessas diferenças de apadrinhamento, família acolhedora e adoção. Eu acho que tem uma grande diferença, assim, de apadrinhamento e família acolhedora, que tanto o serviço quanto o programa é temporário, né? Acho que a Morgana trouxe isso muito, né? O apadrinhamento hoje, a gente trabalha, a gente atua para atender demandas de todo o acolhimento institucional do município, né? E familiar também. Então, hoje aqui no município a gente deve estar com mais de 220 acolhidos, acho que passou esse número, não tenho
bem certeza, né? Mas a gente está num momento de bastante acolhidos no município. Eu acho que um número parecido com esse eu devo ter visto, a gente deve ter passado por isso em época de pandemia, né? E então, assim, de fato, o acolhimento familiar é o que a gente entende mais adequado para conseguir dar uma atenção mais individualizada, né? E o apadrinhamento, né? Tanto por isso que, por vezes, no apadrinhamento a gente acaba trabalhando muito com abrigo e casalar, que não tem tanta individualidade, né? Então, assim, dificilmente um acolhido em família acolhedora vai ter um dindo afetivo, né? Até pode ter, mas às vezes isso que o apadrinhamento afetivo proporciona, acaba que a família acolhedora também já está proporcionando, né? Esse olhar individualizado, esse cuidado, essa atenção única, né? E o apadrinhamento, então, ele trabalha para esse público, né? Para todas as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional e também familiar, né? E hoje a gente tem 3 modalidades, né? A modalidade afetivo, que eu vou falar um pouquinho mais, porque eu acho que é a que demanda mais informações. A modalidade prestador de serviço e o provedor, né? Prestador de serviço é quando algum dindo quer prestar algum serviço, né? A gente tem escola de dança, de natação, reforço escolar, enfim, né? Atendimento psicológico. E o provedor é quando a gente lança as campanhas, assim, para fazer atividades de lazer, de esporte, enfim, que não seria possível se a gente não conseguisse arrecadar um valor financeiro para desenvolver essas atividades ou para atender alguma necessidade bem específica, assim, né? Teve um ano que a gente comprou notebook para as casas. Então, a gente vai trabalhando isso também em conjunto com a FAS, né? Para tentar lançar campanhas que atendam alguma demanda necessária das casas, né? E o apadrinhamento afetivo, que é o convite para falar hoje, então, nós então capacitamos e habilitamos dindos afetivos, né? E para passar um tempo, né, para poder acompanhar esse processo da criança enquanto ela está em acolhimento. Então, por isso que ela é temporária também, né? A motivação também é algo que diferencia muito, né? Eu acho essas 3 modalidades aqui que a gente está falando, né? Porque como o Lucas falou, né? A motivação de adoção é ser pai e mãe, né? Isso tem que estar muito claro, tem que ser muito, muito bem estruturado, né? Nessa família que vai adotar. No apadrinhamento, a relação é a relação de dindo, uma relação que a gente tem com os nossos afilhados, né? Uma relação de apoio, de suporte, de tô aqui para aquilo que precisar, né? Por vezes o apadrinhamento afetivo também, ele acaba preparando mais essa criança para uma futura adoção ou até mesmo para um retorno familiar, né? O retorno da família, né? Porque no apadrinhamento é possível trabalhar situações que de repente em casa isso não tinha, né? Porque assim, quando a criança vai para o acolhimento institucional, o pior já aconteceu, né? É a última medida, né? Então, com certeza ela já chega lá muito machucada, né? Psicologicamente falando. E por mais que tenha esses machucados, ela ainda no sangue, na cabecinha dela, entendia que aquilo na casa dela funcionava, aquilo era certo. Ela não consegue se diferenciar tão bem assim, né? Que aquilo não era uma referência de família saudável. Então, no apadrinhamento, é possível, de fato, ela vivenciar uma experiência positiva do que é ser cuidada, do que é ser protegida, né? E aí isso acaba aqui ajudando no momento dessa criança, quando ela vai para uma adoção ou quando ela retorna para a família, ela vai poder se ligar do que de fato é protetivo para ela, né? Então, se volta para uma família, ela vai poder dizer, bom, e eu sei que esse jeito que eu estou sendo tratada não é um jeito legal, não é um jeito seguro, né? Porque eu vivenciei isso no apadrinhamento. Então, eu acho que o principal objetivo do apadrinhamento é isso, é poder também dar uma segurança maior, mostrar para aquela criança que existem famílias que são protetivas, famílias saudáveis, famílias que podem cuidar delas e que de fato é uma responsabilidade social, né? Uma responsabilidade da comunidade, nós como todos, né? Que temos que olhar para essa criança, né? Que não teve
de repente uma oportunidade que deveria ter tido, né? Enfim, assim, de família, enfim. Então, eu acho que o principal do apadrinhamento afetivo é isso, é esse olhar, mas é assim, é enquanto essa criança estiver também, né? O que acontece igual família acolhedora, muito parecido, é de dindos depois que, né, que passaram por esse processo, despertar um interesse de repente ir para uma adoção. Ótimo, né? A gente fica feliz, né? E acho que também essa família vai um pouco mais preparada também, porque conhece a realidade, ela vivenciou, porque enquanto tu tá indo, tu tem essa interação direta com as casas de acolhimento, com o abrigo, com o casalar, tu vai, busca, leva, tal. Tu começa a viver mais esse mundo, então tu começa a entender mais como é que funciona, né? Então, eu acho que assim, né, a principal diferença é de fato a motivação. A gente também tem essa questão muito do apego, né? Ai, me apego, ai, mas assim, é legal sair, mas e depois voltar para casa. Gente, as casas deles são casas boas, né? Eles não passam fome, não passam frio, não, né? Eles vão para escola. Então, assim, isso também a gente tem que desmistificar um pouco, né? Ai, meu Deus. Eu sempre costumo falar que é como se fosse casa de vó, né? Meus filhos vão para casa da avó, lá é maravilhoso, né? As vós fazem tudo, né? Pois eles voltam para minha casa, não é assim. Então, né? Então, assim, não tem nada de ruim isso, né? E quando tu fala em apego, né, Morgana, eu acho bem bonito isso, porque assim, ó, não existe nada de fato que a gente que não seja positivo se não tiver o apego, né? Então, assim, o apego, ele é de fato positivo, ele vai acontecer, ele precisa acontecer para dar certo, né? E é isso, e a gente vai passando a vida e a gente vai se despedindo diariamente de várias coisas, né? A gente muda de emprego. Se a gente for pensar só no apego, o profissional educador não poderia existir, né? Porque ele tá lá o dia inteiro, por mais que ele esteja lá a trabalho, recebendo, ele tá lá, ele tá acompanhando aquela criança desde o momento que ela entrou no acolhimento, até o momento que ela sai. Como é que fica? Né? Se não tiver apego, ou se não souber conseguir lidar com isso no momento de uma despedida, não poderia existir essa profissão. Então é isso, né? Eu acho que a gente. E quando a gente não olha pra gente, olha pra criança, porque uma vez eu ouvi, e eu achei bem bacana, acho que foi da Cris, no Gigi, acho que ela falou, que na verdade a adoção, enfim, o apadrinhamento, família acolhedora, o objetivo é a criança e o adolescente, né? A gente tem que pensar neles, não. Claro que a gente tem sentimento, a gente se envolve, a gente tem que cuidar, e para isso tem equipe, né? Hoje também a gente tem um psicólogo, uma assistente social, né? A Vanessa e a Nath, que trabalham também com as famílias para ajudar nesse processo todo, mas vamos pensar na criança e no adolescente, né? Então, assim, por menor que seja o tempo de amor, não é um tempo perdido, né? Então, assim, o amor, o afeto que vai receber nesse processo todo, esse cuidado, isso jamais vai ser esquecido. E vai ser lembrado por vezes em vários momentos, que de repente, até para saber o que é saudável e o que não é saudável, né? O que é bom e o que não é bom. Não, espera aí, eu já recebi isso, então isso é legal. Não, isso eu não posso receber. Então, até nesse sentido, então eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que são as motivações que são diferentes, né? E a gente a gente está aqui para ajudar, né, essas famílias, enfim, tanto os padrinhos quanto as famílias acolhedoras. Eu acho assim que é uma rede total, é uma rede grande que está olhando para aquela criança, aquele adolescente, né? Eu costumo dizer que eles recebem mais atenção do que os filhos da gente, assim, porque é todo mundo olhando, né? Um fala com o outro, que fala com o outro, e todo mundo no olhar daquela criança e daquele adolescente, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? Não sei se me fiz também entender, assim, mas o apadrinhamento, ele tem esse é o objetivo principal, assim, né? Acima de crianças acima de 5 anos, tá? Abaixo de 5 anos não entra no apadrinhamento afetivo. Também a gente tem critérios que tem que seguir, né? A gente faz um acompanhamento, as saídas elas são de forma
Não é na primeira saída que já vai poder pernoitar, enfim, né? As crianças, eu costumo dizer, e adolescentes têm que entrar na rotina dos dinos de uma forma leve, não pode ser algo pesado, né? Ah, eu vou mudar minha vida para padrinhar. Não. A criança tem que entrar na tua rotina. Ah, eu costumo no domingo almoçar na casa da avó. Que ótimo, a criança vai junto almoçar na casa da avó. Vai ser mais um vínculo que ele vai criar ali, né? Então não é uma pessoa, não é um Dindo e a Dinda, é o Dindo, a Dinda e o mundo do Dindo e da Dinda, né? Então são várias oportunidades que acabam se cruzando na vida daquela criança e daquele adolescente, né? Então não tem. Também as saídas acontecem conforme agenda e disponibilidade dos dindos, não é imposto por nós. Então, eu consigo pegar só uma vez por semana, eu consigo pegar só no final de semana, eu busco na escola e levo jantar. Tá tudo certo, a gente se organiza, a gente faz todo esse trabalho para ver as questões das agendas, porque eles também, né, eles têm uma agenda, estudam, trabalham, fazem jovem aprendiz, eles têm as atividades de médico, de dentista, enfim, normal, né? Então, assim, a gente, dentro da agenda da criança e do adolescente, também a gente consegue, então, fazer esses momentos com os dindos, né? Então, eu acho que é isso, assim, de apadrinhamento, eu acho que e é bacana porque tudo se conversa, né? Então, assim, quando a gente já está acostumado, assim, quando a gente está falando com uma família ou visitando uma família, né, às vezes a gente percebe, acho que esse casal é família acolhedora. Ah, não, acho que essa família, eu acho que quer adotar. Ela tá com outra intenção, ela não quer ser só Dinda, ela tem lá no fundinho alguma coisa que ela quer ser mãe e pai. Então a gente encaminha para o Instituto dos Filhos. Então eu acho que essas conversas são legais porque são três assuntos que acabam se cruzando, né? Em algum momento se cruzam, né? Então eu acho isso muito legal, assim, da rede, né? Desse olhar para esse público, assim, né? Então, porque para adotar também, né? Precisa ter todo um trabalho e de fato precisa ter uma certeza muito maior do que ser uma família acolhedora ou do que ser um dindo, né? Eu acho assim que a adoção ela é mais deveria ser mais assertiva, né? Assim, porque é uma decisão para a vida, né? Enquanto que o apadrinhamento é temporário, a adoção é para a vida toda, né? Então acho que tem essa grande diferença, né? É que entra na questão das motivações que a gente estava pensando antes, né? Muitos trazem, né? E aí a gente vai com o martelo do Nietzsche quebrando e quebrando, né? Que de uma maneira muito romântica, muito estigmatizada, assim, né? Quero salvar uma criança, quero. Bom, eu já ouvi a pessoa não chegou a ser pretendente porque ela não passou na habilitação, mas ela disse claramente, assim, que queria um filho porque o ambiente dela estava um ambiente muito triste, né? O marido estava muito para baixo e a criança traz essa questão de felicidade, de deixar um ambiente mais dinâmico, mais feliz, né? Então a criança já tinha uma missão, né? Que era impedir ali uma tristeza, uma depressão, sei lá, né? Então já entra como uma função, né? E É, todos vêm com uma função, né? Num primeiro momento, né, se fosse fazer esse filtro, assim, encaminharia todo mundo para o apadrinho, primeiramente, né? Porque muitas vezes entra ainda com essa ideia de caridade, de ajudar, né? Porque e até tem uma pergunta, Lucas. Por exemplo, assim, vocês sabem assim, quem procura para adoção? Se é a primeira alternativa ou normalmente é uma segunda, tentou, não conseguiu, não pode ter filhos, ou se não, eu quero ser uma mãe, enfim, pai adotivos, porque eu quero ser. Ou normalmente é por outros motivos. normalmente é por uma questão de esterilidade, normalmente, né? Mas, Imaginei que foi. mas vem outras questões também, né? Identificações com a questão da adoção, muitos já foram adotados, querem fazer também, né? Mas Sim, sempre tem essa questão da caridade, da tem. romantização, né? Assim a gente vai
vai desconstruindo, assim, pensando junto nessas motivações, né? Até eu queria pontuar ali que tu comentou, né, que a criança ela começa a aprender o que é proteção depois do acolhimento, né? E até acho que o apadrinho faz um papel muito interessante nesse sentido, no sentido de ressignificar também o que a criança entende, né, como papéis Uhum. de homem, papéis de mulher, assim, né? Teve um caso que o padrinho foi bem importante, porque a menina ela tinha sido abusada pelo pai, ela não queria pai, queria ser adotada só por mãe ou duas mães e tudo mais, né? E aí foi a partir do apadrinho, né, que ela viu que nem todo homem é ruim, nem todo homem, né, faz coisas erradas, e a partir disso ela conseguiu dar um outro significado, né, no que ela entende como homem, ser pai, né, enfim. Foi bem interessante, assim, acho que Sim. realmente as áreas, as redes se conversam nesse sentido, né. Sim, sim. E é isso, na verdade, assim, eles já vêm com histórias, né? Então, assim, esse negócio o ressignificar é isso, né? É olhar, é tentar enxergar diferente, né? A situação. Infelizmente, aconteceram situações, mas não precisa se repetir, né? Então, esse é o papel, assim, do padrinho, assim. Nem sempre a gente consegue, assim, que os padrinhos, né, consigam de fato exercer. Porque é difícil, porque mistura muito, né? Assim, a gente acompanha, assim, então, assim, e é humano, né? É sentimento. Então, às vezes os papéis se cruzam, mas, assim, sempre a intenção é essa, né? O que a gente, quando a gente vê que tá indo mais para um lado, a gente dá uma chamadinha, relembra algumas coisas, e aí, normalmente, quando acontece um desvio assim, é algo assim por querer muito bem a criança, sabe? E por o vínculo tá muito positivo, né? Mas são sentimentos que é difícil, né? Assim, a gente tem que estar sempre cuidando, né? Porque a gente também não quer que os dindos sofram, né? Eu sempre digo isso, né? Assim, as casas cuidam das crianças e a gente acaba tendo um olhar também para os dindos, assim, né? Pro papel deles, que também é voluntário, né, Morgana, que nem tu falou, né? Uhum. Então, assim, um dia me perguntaram, mas o celular, vocês ficam com o celular no final de semana? Sim, porque os índios não, eles não estão trabalhando, eles não fazem uma função de trabalho, eles fazem uma função muito além, né? É uma função assim de amor mesmo, né? Porque é totalmente voluntário. Então, assim, a gente tem que estar à disposição quando for preciso. Então, é esse olhar que a gente tem também, assim, né, para o programa, né? É de cuidar dos adultos também, apesar de Também. tudo, né? Porque É. trabalhar com criança e adolescente faz surgir as nossas questões infantis, não tem Uhum. como não, É. né? E daí tem que estar pertinho dessas famílias, porque, enfim, tem muitas questões também disso que vocês falavam, assim, da caridade, de daqui a pouco acolher por uma pena, né? Ai, coitadinho do que aconteceu com essa criança. E não é isso, né? A gente, então, nosso trabalho é de ajudar esses adultos a ter respeito pela história dessas crianças, né? Não de colocar eles como uma vítima. Mas, bom, essas coisas aconteceram e agora eu tenho a possibilidade de ensinar para eles que talvez isso não era bom, que eles têm a possibilidade de fazer outra coisa. Então, a importância desses adultos, né? E de fortalecer esses adultos também. Por isso, toda uma equipe técnica para dar conta junto. Uhum. E tu vê que se comover com uma questão de vulnerabilidade, de violência, né, de, de uma série de coisas ruins, né, se comover com isso é uma questão humana e tudo mais, mas isso não é necessariamente ser pai ou ser mãe, né? Isso, Uhum. isso quer dizer outras coisas, né? Mas exercer a parentalidade, né, adotar, vai muito além disso, assim, né? E muitos não conseguem olhar isso, assim. Sim. É.
Eu lembrei, Carol, antes quando tu falava, né, que os dindos têm essa liberdade, né, de escolha dos horários, de quando saem com os seus afilhados. Eu lembrei também que eu esqueci de falar que o Família Acolhedora, então, as famílias escolhem o perfil que elas querem acolher também, né? E a gente respeita muito isso, porque às vezes a família tem toda uma organização daqui a pouco para receber uma criança pequena, não vai conseguir acolher um adolescente. E a gente precisa respeitar essas famílias, né? Porque tá aí, elas também estão nos dizendo de algumas limitações que essa família tem. Então, de ter esse respeito também, né, por essas famílias que vêm nos ajudar, né, nesse serviço aí. Não é. E a gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai. O família também é um serviço novo, né? O Uhum. apadrinhamento tem 7 anos agora, mas também a gente começou ele do zero. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Isso também, hoje a gente. Eles também escolhem o perfil de apadrinhamento, né? Ah, a gente gosta mais de criança, a gente tem mais energia para criança, não, a gente gosta de algo mais cultural, de esportes, e aí. Porque daí dá mais certo, né? Dá certo. Daí a gente. Uhum. Aí o caminho já vai indo para ser sucesso, né? Então é bem isso. O Família Acolhedora está sendo administrado pela FAS desde 2021. Então, tem 4 anos aí pela FAS, né? Antes ele era administrado pelas organizações da sociedade civil, né? Então, passou pela Jesus Senhor e Uma teve amiga mais. primeiro. Começou com uma amiga, depois Jesus Senhor. E depois foi para Faz, né? Isso aí. É. Começou junto, na verdade. Ele tem família mesmo tempo do apadrinhamento, 7 anos assim de vida, porque a gente começou, foi no mesmo, eu lembro que foi o mesmo edital, assim. Ah, olha aí, eu não sabia. Aham, a gente começou no mesmo edital, e aí depois separou Aham. apadrinhamento e família, e aí, né, enfim. Mas É. eu acho recente, né? Recente, porque é, é, é bem isso, né? O perfil de Caxias, a gente precisa tá explicando muito sobre isso, falando muito sobre isso, né? Para se tornar normal, né? Porque Uhum. ainda as pessoas têm esses medos, né? Uhum. E dizer, então, que existem países que só trabalham com acolhimento familiar, sabe? Mas Que não tem estado existe. também, né? Tem, não é no Santa Catarina, Paraná também, que tem lugares que é só. Tem um município aqui no Rio Grande do Sul que é Santo Ângelo, Hum, que é o município que mais tem acolhimento familiar. Eles têm, tipo, 90% das crianças em acolhimento familiar. E Cascavel, no Paraná, que também é quase 100% do acolhimento familiar. E existem países que não tem mais institucional, sabe? é só familiar. É só familiar. Na França, inclusive, a família acolhedora é um trabalho, isso já está regulamentado. Então, a família acolhedora recebe um salário. Tu Então, acho vê, que a gente tem muito que lutar aí. um caminho. Bem, gente. Acho que é importante a gente falar também um pouco da questão da adoção, enfim, né? Sim, Beleza. sim, com certeza. Bom, a gente sempre fala, eu sempre falo, né, que todo ato de filiação, né, ele é atravessado por uma adoção, né? Ou seja, nós, né, para conseguirmos crescer e se desenvolver, a gente também precisa ser adotado, né, pelos nossos pais biológicos. Tanto é que no consultório a gente vê muitos adultos, enfim, que nunca foram adotados pelos seus pais biológicos, né? Assim, isso é uma questão interessante, porque as pessoas acham que a questão sanguínea é uma questão, né, que, é que garante mais coisas, né? Porque a adoção parece que é uma questão que é facilmente rompida, assim, né?
Mas na verdade não, né? Se a gente pensar também, muitas das nossas referências não necessariamente são os pais biológicos, né? Pode ser um tio, uma tia, uma avó, um avô, enfim, né? Legal. Tem uma pergunta aqui, eu poderia até falar sobre, porque a gente recebe muito, Gisele, eu acho. Como funciona a visitação às crianças, tanto para acolhimento quanto para adoção? Eu vou responder como é que a gente responde lá no Padrim, né? Enfim, a gente não orienta a visitação, a gente não apoia a visitação, né? Porque assim, eles estão nas casas deles, né? São suas casas, eles têm as rotinas deles. É como a gente receber alguém na nossa casa que a gente não conhece para visitar. A gente só recebe na nossa casa, né? Pessoas que a gente tem um convívio, que a gente tenha, né? Então, a gente, a não ser que tenha alguma atividade específica para ser realizada, né? Por exemplo, que daí passa pela padrinha, eu faço o reforço escolar. Então, a gente vai agendar com uma criança na casa tal, que aí a pessoa vai. Mas visitar os ambientes, não, porque são as casas que eles residem, né? São casas, né? Tem os quartos deles, tem a cozinha, tem toda a rotina dele. Então a gente não aconselha, não permite, né? Enfim, isso também já foi trabalhado muito na fase, né? Porque antigamente se tinha uma, né? As pessoas circulavam mais e aí não é legal nem para eles que estão nas casas, não é bacana isso, né? Tá, veio aqui, me viu, tal, foi embora, né? Isso traz também essa questão de pobrezinho, de coitadinho, de que pena. Então, respondendo essa pergunta, assim, quando nos procuram no apadrinhamento, a gente. E quando a gente explica, nossa, é super bem entendido, assim, todo mundo entende, né? Bah, é verdade, eu nunca tinha me tocado de que, de fato, né, é a casa deles, né? Então, não sei se ficou claro, mas é assim, ao menos que a gente trabalha ali no apadrinho. Imagino que no acolhimento também, na adoção ali, o pessoal também explique dessa forma, né? É, porque eu acho que de repente vem essa fantasia de querer ir no abrigo, enfim, ou na casa de acolhimento, escolher a criança que ele vai, que a família vai adotar, ou escolher a criança que ele quer acolher, né? Isso Sim. não existe, né? A gente escolhe um perfil, é o que a gente consegue escolher. E, Uhum. e sim, acho que quando eu cheguei na fase, a gente ainda recebia muita doação. E uma vez que algumas pessoas doam roupas ou alguma coisa, elas acham que é uma moeda de troca, né? Ah, eu vim aqui doar, então eu posso ver as crianças. E daí a gente foi falando, olha, mas é a casa das crianças, elas não conhecem vocês, é a intimidade delas, né? Então a gente já foi orientando também no abrigo, assim, né? Dessa individualidade, que por mais que seja um ambiente coletivo, bom, mas é a individualidade que está posta ali, né? Uhum. É. Não, e o pessoal, às vezes pedem isso, mas não é conhecimento, né? Então, por isso que eu digo, Uhum. é obrigação nossa falar como é que funciona para que cada vez mais as pessoas entendam, né? Como é que é a vida de uma criança ou um adolescente que reside em acolhimento institucional, né? Uhum. Assim como não existe mais orfanato, que a Exato. gente ainda escuta, o orfanato, né, eram para as crianças órfãos que não tinham pai e mãe, e todas as crianças que estão em acolhimento, tanto institucional quanto familiar, elas têm família, né? Eu acho que de 7 anos que eu estou trabalhando isso, eu não lembro de uma criança que veio porque ficou órfão, né? Não. Todas elas tinham família. Uhum. É Uhum. verdade. E o orfanato tinha uma característica de ser uma instituição total, né? Então, da criança não saía para ir para a escola ou para ter um atendimento de saúde. Tudo Isso não, acontecia lá dentro, né? e isso era tudo lá dentro. Isso não existe mais também. A criança circula, vai passear, vai para o shopping, vai para o circo. Me lembrei que a gente faz às vezes, né? De Aham. levar eles para o circo, para o shopping para passear, vai para a escola, enfim. É. Crianças como se estivessem numa família, né? Tem muita gente que se preocupa também no apadrinhamento de adolescentes. Ah, mas vai colocar em risco? Não, gente, não.
né? Os adolescentes que estão em acolhimento, eles não, né? Eles são supervisionados. A gente não, óbvio que uma família não vai apadrinhar o adolescente que possa ter qualquer complicação, enfim. Então esses cuidados também se tem muito hoje, né? Porque também a gente passou por uma época bem difícil, assim, que todo mundo queria criança, 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 e a gente não conseguia apadrinhar os adolescentes, que na verdade tem adolescentes maravilhosos, né, que estão lá, assim, que são queridos, que trabalham, que estudam, que precisam que mais precisam, às vezes, de um acompanhamento, né, de um dindo junto para orientar, para ajudar, para, né, trocar ideias. E hoje também a gente está conseguindo, né, de tanto trabalhar isso, mudar um pouco, assim, esse preconceito, né? Uhum. E é bem isso, porque a gente vem com um preconceito dos adolescentes, né? Que eles são difíceis, que eles já têm toda uma personalidade formada, e às vezes eles só precisam de um colinho, sabe? É só isso. É, é verdade. Se tem mais perguntas aqui. Acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, né? E se vocês têm mais alguma questão. Não tem mais perguntas aqui. E aí, gente? Algo mais? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente teria, né, muito assunto, mas eu acho que Ué, a gente fica à disposição, né? Eu acho que, né, as pessoas podem também, qualquer dúvida, nos acionar, né, ali pelos nossos perfis profissionais, ali a Padrim e Família Acolhedora, Instituto Filhos, e enfim, a gente está à disposição aí para sempre que precisar falar sobre o assunto. tem Uhum. algum outro contato ou o contato é exatamente pelos Instagrams? A gente tem o WhatsApp, que a família também tem, né? Tem, aham. Eu vou falar o da Padrinha é 996578291. É o nosso WhatsApp também, então a gente atende ali direto. Nosso telefone, mas eu vou ser sincero que o telefone pouco toca, é o WhatsApp. Hum, hum. Sempre, né? Acho que Nossa, extinguiram já as ligações. não toca mais o telefone. O nosso tem o Instagram ali, tem no perfil do Instagram também tem o nosso WhatsApp, que é 984250425. A gente também recebe muitas coisas pelo WhatsApp mesmo. E te agradecer, Lucas, pelo convite, pelo espaço de poder falar. Acho que como a Carol falou, né, a gente tem que ocupar esses espaços para fazer circular o nosso trabalho e a política, né, de, Exato. de direito, assim, da criança e do adolescente. Então, obrigada mesmo, a gente está à disposição. Qualquer Uhum. coisa, a gente está aí. Eu Obrigada. agradeço a vocês também, né, a disponibilidade, né, de poder fazer uma live à noite, enfim, ó, já são 9 horas, né, e foi muito bom, assim, poder trocar com vocês, conhecer mais o serviço de vocês também, né, e é a nossa missão mesmo, né, levar o conhecimento adiante, enfim, né, as questões técnicas, né, as questões de tirar dúvidas e tudo mais, né. Uhum, Legal, obrigada também. Agradeço o obrigada. espaço, o convite. Foi uma honra estar aqui com vocês três, vocês dois, nós três. E a gente sempre ganha, né, nessas conversas, a gente sempre aprende, né? Então, além de levar um pouco de conhecimento, a gente também carrega também, né? Se a gente reabastece também, né? Uhum. Uhum. Eu vou deixar um gostinho, assim, de repente, para uma próxima, para dizer que eu já fui meio família acolhedora e também já fui Dinda. Então, numa Olha próxima, eu aí, Olha, conto uma experiência. olha aí, ó. eu ia perguntar isso. Ó, não pode estar na fila da adoção e apadrinhar e nem ser famílias acolhedoras, né? Mas pode ser famílias acolhedoras e apadrinhe? Pode? Pode. Pode, mas eu sabe que às vezes eu enxergo o que eu penso assim, né? Como a criança já tá numa família, às vezes a função do dindo ela se perde um pouco, porque ela tá recebendo da família, né? Como a família já é.
né? Já tá toda a família ali dando atenção. Então, às vezes, a gente, claro, prioriza outras crianças que estão em abrigo, em casa-lar, porque a família, querendo ou não, esse cuidado de ela tá recebendo da família, né? Mas não tem problema nenhum, né? Se a família acolhedora quiser ser madre, de também pode, né? Não tem Nada diz problema. que não, né? Nada diz que não. Isso aí. Muito bem. Então tá, minhas queridas, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Obrigada, obrigada. obrigada. Um beijo, Obrigada, uma boa Lucas. semana. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.